Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer o Curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Animal Cordial, que é um filme brasileiro que estreou já tem algumas semanas e que eu só consegui ver agora. Esse filme vem gerando um burburinho bem grande ultimamente. O filme é uma experiência e tanto. O filme é difícil falar sobre do que se trata Animal Cordial sem dar spoiler, mas eu vou tentar ser o mais tangencial possível aqui. O filme gira em torno de um restaurante gerenciado pelo Inácio, interpretado pelo Murilo Benício, e pela Sara, que é interpretada pela Luciana Paz. E esses dois, eles tomam conta desse restaurante. É um restaurante bem falado, eles esperam a visita de um crítico gastronômico para certo dia, e alguns clientes desse restaurante são, por exemplo, o ex-policial interpretado pelo Hernani Mendes, um casal de classe média alta interpretado pela Camila Morgado e pelo Gidu Pinheiro, e também tem Jair, que é interpretado pelo sempre fantástico Irandir Santos, que é a cozinheira trans que toma conta desse restaurante. Só que aí, em certo momento, e eu acho que aí já começa a ficar um pouquinho de surpresa demais, mas enfim, algo acontece nesse restaurante, algo bem sério, bem grave acontece nesse restaurante. O Humberto Carrão e mais um ator chegam pra integrar esse núcleo de uma maneira bem inusitada e bem explosiva, e aí, a partir daí, o filme vai seguindo caminhos cada vez mais incertos e cada vez mais escusos. E a coisa que é interessante nesse Animal Cordial é como o roteiro desse filme, ele é uma verdadeira experiência, e eu fiquei pensando, enquanto assisti ao filme, como que deve ter sido o processo de criação desse roteiro, porque é um roteiro que está sempre disposto a surpreender o espectador, indo para um caminho inesperado. É um filme louco, é um filme bem insano. Não é surpresa, portanto, que a Gabriela Amaral, que além de dirigir também escreve o roteiro desse filme, tenha ficado no quarto de hotel escrevendo esse roteiro por uma semana, porque o roteiro desse filme, como eu falei, é uma experiência bem louca. Existem alguns momentos no filme onde você começa até a suspeitar que talvez o filme esteja jogando algumas coisas meio que de graça, mas no fim das contas, quando você analisa o contexto geral do filme, tudo ali faz sentido para demonstrar como que os dois personagens, o do Murilo Benício e da Luciana Paz, estão praticamente fazendo jus ao título de animais cordiais do título. Eles são pessoas que vão sendo cada vez mais engolidas pela bestialidade dos seus personagens. Eles vão sendo reduzidos aos instintos mais primitivos que existem no homem, homem com H maiúsculo, que são, por exemplo, o sexo, a fome, a necessidade de poder, e o filme basicamente acompanha esses dois personagens em busca disso. E aí que tá o grande barato do filme, é você se deparar com situações completamente absurdas, e existe inclusive cenas de sexo e cenas de violência bem gráficas nesse filme, tem muito sangue, beirando até o gore nesse filme, e a atmosfera desse filme é criada de uma maneira brilhante, impecável pela Gabriela Amaral, que ela já começa o filme com um plano zenital, ou seja, bem de 90 graus de cima para baixo, mostrando a mesa, a tábua de aço da cozinha, com o personagem do Irandir Santos dando uma martelada em cima de uma faca para cortar a cabeça de um animal que ele vai fritar e transformar num frango depois. E aí, só essa imagem ser repetida e existirem várias rimas visuais ao longo disso, por exemplo, um personagem se cortando mais tarde, ou outro personagem surgindo deitado em cima de uma tábua de aço também, são rimas visuais que o filme vai construindo e amarrando essas pontas que, de certa forma, foram deixadas soltas no começo. Eu tô tentando ser o mais vago possível e eu não sei se eu tô conseguindo. Mas enfim, o que importa é que o filme funciona como experiência. E os temas do filme, como eu falei, são discutidos de uma maneira eficiente, os personagens são desenvolvidos de uma maneira eficaz, o Murilo Benício, ele imprime ao personagem dele uma ferocidade e uma insanidade inacreditáveis. Você, ao tempo todo, você tem o personagem dele porque você sabe que ele é implacável, ele acredita que os outros personagens são loucos, sendo que, na verdade, quem é louco é ele próprio. E, embora eu tenha alguns problemas particulares com a atuação do Murilo Benício em alguns momentos, eu acho que, do meio pro fim, a mania dele, algumas muletas que ele usa, por exemplo, de manter o lábio inferior meio contraído, com o olhar meio de peixe morto, chega uma hora que isso começa a enjoar. Mas apesar disso, é uma boa performance do Murilo Benício que, de novo, imprime ferocidade ao personagem. No início do filme, existe um monólogo onde o Murilo Benício se encara no espelho, e aí você vê todo o ego doentio dele, e isso já estabelece alguns padrões de comportamento que lá na frente vão ser preenchidos de uma maneira alucinada e que você realmente não esperava.
A personagem da Luciana Paz é outra que também se destaca bem, porque ela é uma personagem que deixa o espectador incerto quanto à natureza dela, você não sabe se ela tá do lado ou, de certa forma, vai trair o Murilo Benício. E mesmo, independente do fim da personagem, mesmo assim a personagem, ela sempre foge do lugar comum de tão alucinada, de tão louca que é. Existe uma cena de sexo nesse filme, inclusive, onde a personagem, ela rosna realmente como se fosse um animal de verdade. E essa é a graça do filme, você vê os personagens se comportando de uma maneira bestial. A personagem da Camila Morgado, ela é aquela clássica... Ela não é uma clássica burguesa, mas ela tem aquele estilo meio nojentinho junto com o marido dela. Tem o personagem do policial, que você não sabe direitinho quem ele é de fato, se ele é de fato policial ou se ele é só mais uma vítima do quadro geral do filme. Agora, quem realmente ancora o filme e mantém o espectador um pouco mais próximo daqueles personagens e daquelas situações é o Irandir Santos, que faz nesse filme um personagem que sofre preconceito por ser uma mulher trans, e ele consegue estabelecer de uma maneira bem pontual, assim, um reflexo social de como que ele sofre por ser quem é, e mesmo assim ele consegue aproximar o espectador por ser a pessoa mais humana e mais vulnerável de todas aquelas que estão ali. Existem alguns momentos bem dramáticos, onde a gente sente que ele está sendo separado de quem ele realmente é, através de algumas atitudes bem cruéis cometidas por outros personagens, que, de novo, fazem o espectador sentir empatia pelo personagem. E pra finalizar, é um filme esteticamente belíssimo, fabuloso. O design de produção do filme é um design de produção impecável, porque ele consegue construir aquele restaurante de uma maneira bem sutil e bem claustrofóbica. É um filme de câmara, é um filme que o tempo todo está situado dentro de um único espaço, e o filme ele consegue ser bem claustrofóbico nesse sentido, tanto pela direção quanto pela fotografia, que investe pesadamente em quadros bem fechados, e o design de produção transforma aquele restaurante num ambiente bem característico. Você vê, por exemplo, o contraste do vermelho da sala com o verde do banheiro, e o vermelho nesse filme, ele desempenha uma função narrativa para dizer sobre a história e sobre os personagens. O vermelho no cinema, ele é uma cor bem significativa, porque ele pode sugerir tanto o amor quanto a violência. E nesse filme aqui, o vermelho ele sugere a violência, mas a violência mesmo. Existem uma série de rimas visuais que são complementadas pelo vermelho. Desde, por exemplo, as paredes do restaurante, até o sangue, até o batom que a Luciana Paz coloca em si mesma em certo momento. Enfim, é um filme muito bem cuidado, muito bem montado. Ele é um filme com um ritmo bem dinâmico, que o tempo todo prende o espectador, e é uma experiência bem curiosa, esse Animal Cordial. Eu acho que ele tem sim alguns momentos que podem ser considerados meio gratuitos. Alguns momentos que ficam meio all over the place, que eles não explicam de fato o que eles significam, mas de um modo geral eu acho que ele é um filme funcional, bem como uma experiência bem interessante, bem imersiva, é bem loucona mesmo, e eu tô curioso pra saber o que a Gabriela Amaral tem aprontado daqui pra frente. Ela já tem um filme programado pra sair nos próximos meses, e eu tô curioso, porque a partir desse filme, ela tem uma carreira bem interessante, parece ter uma carreira bem interessante pela frente. Agora eu quero saber da sua interpretação do filme. Diz aqui embaixo o que você achou de Animal Cordial, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nas nossas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. Você concorda com o que eu falei sobre o filme, ou você discorda? Você detestou o filme, você achou um filme gratuito só por ser gratuito? Você achou um filme pretensioso, violento, de graça? Ou você achou o filme bem legal como eu achei? Enfim, diga aqui hoje o que você achou, e é isso, um forte abraço e até a próxima.